Meu nome é Santiago, e o que vou contar aconteceu há mais de 3 décadas, mas ainda hoje me lembro disso como se fosse ontem. Há noites em que acordo suando, revivendo cada detalhe dessa experiência. Era verão, e meus 5 amigos e eu havíamos planejado essa viagem por semanas. Éramos eu, Mateus, Adriana, Thomas e minha melhor amiga de infância, Maria. Tínhamos ouvido falar de um lago escondido, um lugar cercado por densas florestas em Chiapas. Poucas pessoas o visitavam devido à sua localização remota, ainda mais naquela época. Chegamos lá numa sexta-feira à tarde, após uma longa viagem de caminhonete por estradas de terra. Depois disso, tivemos que caminhar por cerca de 1h30 até chegar. O lago era ainda mais bonito do que eu imaginava. A água refletia o céu como um espelho, e a floresta ao redor parecia de um episódio da Discovery. Montamos nossas coisas em uma pequena cabana que Mateus alugou de um morador local. Era bem simples, mas suficiente para passar algumas noites. Ao anoitecer, um idoso que vivia próximo ao lago veio nos cumprimentar. Ele se apresentou como Efraim e nos disse para termos cuidado. Não é uma boa ideia ficar aqui depois do anoitecer. A floresta é perigosa. Não é para qualquer um, ele disse. Mateus sorriu, agradeceu pelo aviso e seguiu em frente. Nenhum de nós levou a sério as palavras do Senhor. Achávamos que era só o jeito dele ser. Naquela noite, depois de jantarmos ao redor da fogueira, fomos dormir. Tudo estava silencioso, exceto pelos sons normais da floresta. Peguei no sono rapidamente, cansado da viagem, e acho que o mesmo aconteceu com os outros. No entanto, em algum momento da madrugada, um barulho me assustou. Não combinava com os sons normais da floresta. Era um bater de asas pesado, combinado com um guincho agudo. Achei que fosse um sonho e voltei a dormir. Na manhã seguinte, Adriana mencionou o mesmo som. "Vocês ouviram aquilo ontem à noite? Parecia uma ave grande", disse ela enquanto tomava seu café. Mateus riu e disse que provavelmente era uma coruja, pedindo para não começarmos com ideias malucas. Deixamos o assunto de lado, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Foi na segunda noite que a água bateu na bunda. Passamos o dia explorando a floresta e nadando no lago. Quando o sol começou a se pôr, voltamos para a cabana exaustos, mas felizes. Após o jantar, nos reunimos para jogar cartas enquanto Mateus contava algumas histórias chatas. Por volta da meia-noite, os sons começaram novamente. Dessa vez estavam mais altos e claros. Todos nós ouvimos o mesmo bater de asas pesado e o som de galho se partindo. E então aquele guincho agudo cada vez mais próximo. "Que merda é isso?" Thomas me perguntou. Mateus pegou uma lanterna e espiou pela janela. Seu rosto empalideceu ao se virar para nós. "Tem algo lá fora, venham ver." Nos aproximamos da janela e vimos. Era uma coisa com pelo menos 2 metros de altura. Estava em pé entre as árvores. Parecia um homem, mas seu corpo era coberto de penas, ou pelo menos assim parecia. Seus braços eram longos, terminando em garras, e seu rosto era uma mistura grotesca de humano e ave. Parecia ter um bico afiado e olhos amarelos que nos encaravam fixamente. Adriana gritou e, num instante, aquilo desapareceu entre as árvores com um bater de asas tão forte que as janelas tremeram. Passamos o resto da noite trancados dentro da cabana, com portas e janelas bem fechadas. A criatura não foi embora. Ouvíamos seus passos ao redor da cabana, sua respiração pesada e de tempos em tempos batidas contra as paredes. Em um momento, tive a impressão de ouvir algo arranhando a porta principal, como se estivesse tentando entrar. "Ninguém vai sair", disse Mateus, segurando um facão que havia trazido. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos na sala pequena, ouvindo e esperando que o amanhecer nos trouxesse segurança.
Quando os primeiros raios de sol iluminaram a cabana, os sons cessaram. Mas sabíamos que não podíamos ficar nem um minuto a mais. Mateus foi o primeiro a dizer que precisávamos sair dali. Arrumem tudo agora. Ninguém discutiu. O que poderíamos dizer? Em menos de uma hora já estávamos prontos para partir. Antes de sair, olhei para a porta da cabana e senti uma pontada no peito. Havia arranhões longos e fundos, como se algo tivesse tentado abrir a porta à força. Caminhamos rapidamente de volta à caminhonete, sempre olhando ao redor e sentindo medo a cada som do bosque. Mateu ligou o motor e começamos a dirigir. O silêncio ao nosso redor era estranho, pois não ouvíamos nenhum canto de pássaros e nenhum farfalhar de folhas. Era como se a floresta estivesse prendendo a respiração. O caminho de volta era estreito e cercado por árvores que pareciam se fechar sobre nós. Viajávamos em silêncio, cada um preso em seus pensamentos. Cada um voltou para sua casa, carregando o peso da experiência. Mesmo depois de todos esses anos, ainda me lembro perfeitamente daqueles olhos amarelos. Nunca mais voltei àquele lugar, mesmo sabendo que hoje em dia o lago está mais acessível ao público. Há 6 meses, minha avó faleceu, e por aqui temos o costume de fazer 3 novenas. Geralmente é uma na semana do falecimento, outra após 6 meses e a última depois de 1 ano. As orações eram realizadas na fazenda da minha família, que fica perto de outra fazenda que está abandonada há muito tempo. Meus primos e eu tínhamos curiosidade sobre esse lugar, então, quando nos encontramos, enquanto nossos pais saíram para comprar algumas coisas que faltavam para a noite, nós nos esgueiramos até lá. A porta estava aberta e só foi necessário fazer um pouco de força para entrar. Ao entrar, sentimos um frio tremendo e uma sensação de que alguém nos observava. Do nada, ouvimos a gaveta de uma cômoda velha se abrir no fundo do cômodo e nos aproximamos. Nela encontramos santinhos, e suponho que isso era um aviso sobre o que aconteceria depois. O medo começou a nos invadir ainda mais quando todos ouvimos uma voz que parecia vir do banheiro. Todos saímos correndo direto para a nossa fazenda e não contamos nada para a nossa família, já que eles eram muito rígidos, principalmente um tio a quem chamamos de Tito. Sempre que tentávamos perguntar algo sobre aquele lugar, ele nos calava dizendo: "Vocês não sabem de quem foi aquelas terras, nem o que pode ter acontecido lá. Evitem levar uma bronca por querer entrar nesse lugar." Aquela noite chegou e todos ainda estávamos muito nervosos. Quem mais sofreu com, digamos, eventos paranormais fui eu. Lembro-me que me mandaram buscar mais copos para o café enquanto meus primos o serviam. Ao atravessar um corredor de onde se viam os quartos até a porta, percebi que alguém me observava pela janela. Meu coração quase saiu pela boca, ainda mais sabendo que ainda faltavam 9 dias para irmos embora dali. Uma prima ficou comigo naquela noite, e eram quase 3 da manhã quando ela me acordou. "Acorda, caramba, estão batendo na janela." Quando me virei na direção da janela, vi a silhueta de um homem que do nada desapareceu. Tentando acalmar minha prima, disse que era meu irmão tentando nos assustar. De alguma forma, essa desculpa serviu. Acho que ela também queria acreditar nisso, então simplesmente cobriu o rosto com o cobertor e dormiu mesmo estando calor. Eu, no entanto, não consegui dormir até amanhecer. No dia seguinte, preparando um café preto, minha prima me perguntou se era verdade o que eu havia dito de madrugada, já que ela perguntou ao meu irmão e ele negou ter feito qualquer brincadeira. Eu fingi que não a ouvi para não ter que encarar a pergunta. A essa altura, eu já procurava qualquer desculpa para não ficar na fazenda e até acompanhei minha mãe à loja para comprar coisas que precisávamos para o almoço.
Quando voltamos, todos nos sentamos à mesa. Tudo corria normalmente até que ouvimos o choro ridículo de feio de um homem. Todos na mesa ficamos em choque, já que estávamos todos ali reunidos e não havia mais ninguém. Tio Tito se levantou e saiu, e eu o segui. Ele me olhou preocupado e disse: "Alguém entrou na fazenda velha." Naquele momento, pensei que já sabiam o que havíamos feito. Então, para disfarçar, sugeri que talvez algum curioso tivesse entrado para ver se havia algo de valor lá dentro. Mas meu sangue gelou quando ele disse: "Coitado de quem se atreveu a entrar. Ele não vai deixar em paz." "Ele?" perguntei, já morrendo de medo. Meu tio então começou a me contar a história daquela fazenda que ficava a menos de 100 metros de onde estávamos. "Olha, nos tempos em que seus tios e eu éramos crianças, morava lá um homem que cuidava do filho sozinho. Quando o menino nasceu, o parto foi complicado e a mãe faleceu. O homem era muito ligado à igreja. Todo domingo o víamos na missa, quando seu avô nos levava. Mas tudo mudou quando o filho caiu no poço. Foi num dia comum, enquanto o homem estava colhendo mandioca. Ao ouvir o barulho, correu gritando pelo filho, e os trabalhadores o ajudaram a tirá-lo de lá. Mas quando conseguiram, infelizmente, o menino já não respirava. O homem se sentia culpado e até aqui podíamos ouvir seus lamentos, como esse que acabamos de ouvir. Todos os dias ele se embriagava e o ouvíamos gritar: "Por que comigo? Por que meu filho?" Pobre Laerte, ele se deixou morrer. Cada vez que o víamos, ele parecia mais um cadáver do que uma pessoa viva. Nesse ponto da história, meus primos apareceram e meu tio parou de falar. Mas naquela noite, não consegui parar de pensar no que ele havia me contado. Não consegui dormir nem um pouco. Pela manhã eu andava como um zumbi, ajudando a varrer o quarto onde as orações eram feitas. Minha mãe me disse para descansar um pouco, e sem pensar duas vezes, fui dormir na rede que ficava à vista de todos. Eu só pensava em dormir meia hora, mas ao acordar, o terço já havia terminado e meu tio estava recolhendo as cadeiras. Então me levantei para ajudá-lo. "Parecia um porco deitado nessa rede", ele disse. Eu ainda estava com sono, mas sorri e enquanto o ajudava com as cadeiras perguntei: "Tio, por que você disse que o homem não vai deixar em paz quem entrou na fazenda? Tem certeza que quer conversar sobre isso a essa hora da noite?" Ele perguntou, e eu apenas assenti. "Tá bom, vou te contar." O homem ficou amargurado e amaldiçoava todos que estivessem perto da fazenda, porque achava que todos tinham culpa por não terem impedido o filho dele de cair no poço. Quando ele faleceu, eu entrei pela janela, só por curiosidade. Desde aquele dia sentia que alguém me observava à noite, sentia que alguém acariciava minha cabeça no meu quarto, e um dia eu o vi. Vi o reflexo dele no espelho. O homem estava parado ao meu lado. Depois contei ao seu avô, e ele me deu uma bronca e me levou a uma curandeira. Ao contar o que aconteceu, ela disse que o homem achava que eu era o filho dele e que, para ele me deixar em paz, eu teria que entrar sozinho na casa com uma vela branca, água, e dizer que eu não era o filho dele. Foi o que fiz. Depois a curandeira me disse que tudo ficaria bem, desde que a porta daquela fazenda permanecesse fechada. Enquanto meu tio contava tudo isso, estávamos terminando de arrumar as cadeiras, quando ouvimos alguém se aproximando e assobiando. Corremos ao ouvir batidas bruscas no portão. Meu tio reuniu toda a coragem que tinha para se aproximar e perguntar: "Quem é?" Uma voz rouca respondeu do outro lado da porta. Todos saíram para ver quem estava batendo de forma tão violenta. A essa altura, não tivemos escolha a não ser contar a verdade,
contar a todos o que meus primos e eu havíamos feito. Obviamente levamos a maior bronca, e aquela noite foi terrível porque continuaram batendo no portão, depois nas portas e janelas, como se alguém estivesse rodeando toda a casa só para nos assustar. Tínhamos alguns conhecidos na família que praticavam ocultismo. Eles vieram tentar se comunicar com ele. Disseram que o homem realmente apareceu e nos acusou de ter invadido sua casa sem permissão. Ele disse que não conseguia descansar porque não tinha luz suficiente e por isso não podia ir embora dali. Perguntaram então do que ele precisava e ele respondeu que apenas pedíssemos descanso por sua alma. Foi o que fizemos, e desde que começamos a rezar por ele, ele não nos incomodou mais. Anexei uma foto da fazenda. Perdão pela qualidade, mas já não conseguimos mais nos aproximar tanto. Meu nome é Cadence e trabalho no turno de fechamento de um pequeno bar no lado mais tranquilo da minha cidade. O lugar fica logo ao lado da rodovia, mas o estacionamento também tem uma entrada nos fundos acessível para os clientes. Não é nada sofisticado, apenas um ambiente mal iluminado onde os clientes habituais se conhecem pelo nome e a jukebox toca a mesma sequência de rock clássico há anos. A maioria dos nossos clientes são moradores, caminhoneiros de passagem e, ocasionalmente, algum turista perdido em busca de uma bebida forte. Mas eu gosto daqui. A rotina é previsível, as gorjetas são surpreendentemente boas e aprendi a lidar com os tipos comuns de frequentadores de bar. Sejam eles os falantes, os paqueradores, os bêbados silenciosos ou aqueles que só querem ser deixados em paz. Os fins de semana são, obviamente, muito mais agitados, mas o problema de trabalhar durante a semana é que esperam que eu faça meu turno noturno sozinha. Nem mesmo um ajudante de bar aparece de vez em quando. Sim, o trabalho é mais fácil e mais lento durante a semana, mas sinto falta da companhia dos meus colegas. Tendo em vista o tipo de público que atraímos, costumo ser bastante atenta durante o meu turno, pois ocasionalmente rolam brigas no bar. Foi por isso que percebi aquele cara imediatamente. Já passava da 1 da manhã de uma terça-feira quando ele entrou. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele estava na casa dos 40 e poucos anos, e estava extremamente bem arrumado e bem vestido, não do jeito que se espera de um homem da sua idade numa área como esta. Ele usava uma blusa de gola alta preta sob um sobretudo preto, definitivamente elegante, mas de um jeito casual. Não sei bem como explicar, mas ele tinha uma aura de sofisticação que me fazia pensar em dinheiro. Dinheiro de verdade, não aquele tipo espalhafatoso que grita "olhem para mim". Ele olhou ao redor lentamente antes de caminhar rapidamente até o bar e sentar-se. Quando me aproximei, ele olhou para as garrafas atrás de mim e pediu algo da prateleira mais alta. Enquanto eu preparava a bebida, ele me perguntou com um sorriso no rosto se eu gostava de trabalhar ali. Era uma pergunta normal, então respondi de forma honesta. Disse que sim e sorri de volta. Em seguida fiz uma piada sobre ser bartender ou algo assim. Gostaria de dizer que tive uma sensação estranha vinda dele, mas não foi o caso. Ele parecia genuinamente um cara legal, do tipo pai solteiro que vai aos jogos de futebol do filho. Conversamos um pouco, o que não me incomodou, já que o bar estava bem tranquilo naquele momento. Eventualmente ele me perguntou se eu já tinha pensado em fazer algo maior, o que admito que foi um pouco bizarro. Mas novamente não era uma pergunta totalmente assustadora, considerando o contexto. Dei a ele meu típico sorriso de bartender e disse que por enquanto estava feliz onde estava. Ele assentiu e tomou um gole da bebida, parecendo decepcionado com minha resposta por razões que eu não entendia. Depois de uma longa pausa, ele me perguntou do nada a que horas eu saía do trabalho.
Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu não havia notado nenhum tipo de flerte vindo dele, então fiquei um pouco desapontada ao perceber que nossa conversa tinha sido apenas mais uma tentativa vazia de conseguir meu número. Sorri e dei uma resposta vaga, tentando afastá-lo de forma amigável, sem parecer rígida. Antes que ele pudesse responder, me ocupei limpando o balcão, mas ele não insistiu. Ele apenas sorriu, como se já soubesse a resposta. Então tomou o restante da bebida e colocou uma nota de $100 sobre o balcão, como se não fosse nada. Sem dizer mais nada, ele saiu na noite. Não sabia bem o que pensar sobre o encontro. Sei que pode parecer bobagem, mas o comportamento dele estava tão fora do meu radar que fiquei intrigada. De qualquer forma, imaginei que nunca mais o veria e segui com minha vida. Acontece que eu estava errada, pois cerca de uma semana depois ele voltou. Dessa vez ele não estava sozinho. Havia uma mulher com ele. Ela chamou minha atenção porque eu nunca a tinha visto antes. Ela parecia ter uns 30 e poucos anos e estava vestida de um jeito que não combinava exatamente com sua idade. Estilosa, mas meio errada, como alguém tentando um pouco demais se misturar com um grupo mais jovem. A observei atentamente enquanto os dois se aproximavam do bar. Tudo nela parecia calculado, desde o jeito como sorria com facilidade até a forma como se apoiava no balcão, como se já fôssemos amigas. Enquanto eu colocava os guardanapos à frente deles, a primeira coisa que ela me disse não foi um olá, nem um pedido de bebida, mas um elogio. Ela abriu um sorriso exageradamente alegre e disse: "Você é tão bonita." Seus dedos roçaram meu braço enquanto falava, demorando um segundo a mais do que o normal. Eu ri e agradeci, mas naquele instante senti que havia algo errado com essa mulher. O homem não disse nada, o que achei estranho, já que da última vez ele havia sido tão falante. Eles pediram bebidas, eu servi e então começaram as perguntas. A mulher me perguntou há quanto tempo eu trabalhava ali, quantos anos eu tinha e uma série de outras perguntas aparentemente banais. Respondi com frases curtas e educadas, mas tive a sensação de que não era apenas conversa fiada. Ela estava me estudando. Em determinado momento, ela olhou para o homem ao seu lado e parecia que eles estavam se comunicando sem falar nada. Então voltou a me encarar e disse que dirigia um clube de eventos exclusivos. Ela se inclinou um pouco ao dizer isso, abaixando a voz como se quisesse evitar que outro cliente ouvisse. Ela disse que estava sempre em busca de pessoas jovens e divertidas para festas particulares e que eu ganharia uma fortuna, $10.000 por um fim de semana. Soltei uma risada curta e forçada, dizendo que parecia bom demais para ser verdade. Ela insistiu que era real e disse que várias garotas como eu trabalhavam para eles. Seu sorriso não vacilou em nenhum momento, o que começou a me assustar. Ela voltou a falar do trabalho, repetindo sempre as mesmas palavras: divertido, seguro e exclusivo. Então, casualmente, ela disse: "Você devia sair um minutinho. Tem alguém lá fora que pode te explicar melhor." Nem me dei ao trabalho de fingir que não estava assustada. "Estou bem", disse com uma voz firme. Nesse instante, um grupo de clientes entrou, rindo e conversando alto. A expressão da mulher mudou num piscar de olhos, e sua máscara amigável escorregou ligeiramente antes dela se virar para o homem ao seu lado. Em outras palavras, eles foram embora. Seria mentira dizer que não fiquei inquieta depois disso. Aquelas pessoas aleatórias tinham acabado de me propor sabe-se lá o quê. Contei aos meus colegas de trabalho e ao meu chefe sobre a situação, e todos concordamos em ficar atentos caso aquelas pessoas voltassem. Meu chefe me garantiu que estava sempre a 15 minutos de carro, caso eu precisasse dele, e que as câmeras de segurança do bar geralmente eram suficientes para desencorajar qualquer mau comportamento. Além disso, não havia muito o que eu pudesse fazer. Não era como se aquelas pessoas tivessem feito algo ilegal.
Tentei tirar aquilo da cabeça, mas algumas noites depois, ao fechar o bar, vi o carro. Estava estacionado do outro lado da rua, com o motor desligado. Tentei me convencer de que era apenas coincidência, mas a sensação de estar sendo observada rastejou sobre minha pele como estática. Enquanto caminhava até meu carro, mantive a cabeça baixa e as chaves apertadas com força na mão. Quando saí do estacionamento, chequei os retrovisores. O carro começou a me seguir, mas mantinha distância suficiente para evitar suspeitas. Fiz uma curva aleatória para uma rua lateral e ele me seguiu. Fiz outra curva e ele ainda estava lá. Comecei a surtar internamente. Eu sabia que era eles, mas me obriguei a manter a calma e a pensar. Então, sem hesitar, dirigi direto para o estacionamento de uma delegacia, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. No segundo em que parei, o carro acelerou e foi embora. Nada aconteceu depois disso por um tempo, mas eu sabia que não tinha acabado. E eu estava certa. Era um turno lento, um dia de semana com quase ninguém entrando. À meia-noite eu estava limpando o balcão, meio pensando em fechar mais cedo, quando a porta rangeu ao se abrir. Era a mulher. Imediatamente enviei uma mensagem para meu chefe o mais discretamente possível. Quando olhei para cima, ela estava me encarando com aquele mesmo sorriso artificial. Ela caminhou lentamente até o bar e se sentou, com as mãos dobradas de forma impecável sobre o balcão. Eu estava pensando em simplesmente mandá-la embora quando ela disse: "Pensei em vir ver como você estava." Meu estômago se revirou, mas fiz o possível para disfarçar. Disse a ela que estávamos prestes a fechar e que ela precisava sair, mas ela fez uma expressão de tristeza e pediu apenas um Old Fashioned. Pensei em negar, mas achei que preparar a bebida me daria tempo até meu chefe chegar. Então me virei e comecei a fazer o drink, tentando manter a calma. Foi quando ouvi o som suave e inconfundível do clique da porta da frente se fechando. Me virei num instante e a mulher tinha sumido. Senti um aperto horrível no estômago enquanto dava um passo em direção à entrada. Através do vidro vi uma van preta parada do lado de fora. Sem pensar, tranquei a porta o mais rápido que pude. Mas então veio o barulho de metal chacoalhando na porta dos fundos. Alguém estava tentando entrar. Não pensei. Peguei a coisa mais pesada que encontrei, uma coqueteleira de metal, e a segurei como uma arma enquanto discava para a polícia com a outra mão. Não havia chance da polícia chegar a tempo, então considerei fugir pela porta da frente. Mas por algum motivo não o fiz. Estava me preparando para lutar quando vi um farol entrando no estacionamento. Era meu chefe. Os sons na porta dos fundos pararam de repente, e poucos segundos depois a van saiu cantando pneu. Abracei meu chefe e contei o que havia acontecido. Ele disse que conseguiu anotar a placa da van antes que ela partisse. Quando a polícia chegou, meu chefe revisou as imagens das câmeras de segurança com eles. Era pior do que eu imaginava. Pouco antes da mulher sair, as câmeras captaram duas pessoas mascaradas e agachadas perto da porta da frente. Havia outra pessoa nos fundos, socando a porta, claramente tentando me forçar a sair pela frente. Era aterrorizante e, para piorar, o número da placa que meu chefe anotou não estava registrado. Já faz um bom tempo desde esse incidente, mas nenhum progresso foi feito. A única boa notícia é que meu chefe não me deixa mais trabalhar sozinha. Apesar disso, ainda fico extremamente inquieta sempre que sou escalada para um turno noturno. Até hoje, muitas vezes me pego pensando nisso, e o tráfico humano é minha única resposta. Muito boa tarde a todos.
O que vou contar aconteceu em outubro de 2012. Eu tinha 14 anos na época, e naquele tempo, meus pais estavam passando por um momento difícil no casamento. Mas apesar disso, como todos os anos, visitávamos os avós no mês de outubro, pois ambos faziam aniversário nesse mês e sempre comemoravam juntos, para que toda a família pudesse se reunir. Esse ano de 2012 não foi diferente. Então, por volta das 19 horas, passamos na casa da tia Elisa, já que ela era a única irmã do meu pai que nunca se casou e permaneceu solteira até falecer. Como já era noite, podia ser visto de vez em quando algum povoado ou cidade por onde passávamos. Às vezes eu sentia um frio estranho que me fazia tremer, mas como estávamos viajando de carro pela estrada, não era tão incomum sentir um pouco de frio. Por volta das 4:30 da madrugada, paramos em um posto de gasolina e a alguns metros dali havia uma loja pequena. Como meu pai ia abastecer o carro, ele me pediu que fosse ver se tinha café, enquanto minha mãe e a tia Elisa iam ao banheiro. Eu estava prestes a entrar na loja quando vi na entrada do estabelecimento uma senhora muito idosa que, com muita gentileza, me pediu ajuda para entrar, pois o frio da madrugada entorpecia suas mãos e a dor da artrite a impedia de fazer certos movimentos. Abri a porta para que ela entrasse, mas não prestei atenção para onde ela foi. Enquanto enchia os copos térmicos de café, percebi que o atendente da loja me olhava, balançava a cabeça para os lados e sorria. Seu sorriso me parecia de deboche, ou pelo menos foi assim que senti. Fiquei um pouco irritada e, ao me aproximar do caixa para pagar, perguntei se havia algum problema. Ele apenas respondeu que não, mas quando estava prestes a me entregar o troco, perguntou com quem eu falava ao entrar na loja. Eu respondi que era com uma senhora, e ele me garantiu que eu havia entrado sozinha. Enquanto discutíamos isso, minha mãe chegou e disse que eu estava demorando. Ela pegou alguns copos de café, agradeci ao atendente e antes de sair olhei ao redor procurando a idosa, mas não conseguia encontrá-la. Ao chegar no carro, contei o que havia acontecido, mas obviamente ninguém acreditou. No entanto, ao sair do posto de gasolina, vi a mesma senhora caminhando na escuridão da madrugada. Falei para o meu pai, mas ele disse que não havia ninguém ali. Mas posso jurar que minha tia a viu, pois olhou para onde eu apontava e, na pouca luz disponível, notei que seu rosto parecia surpreso. Ela me pediu que descrevesse a mulher e, ao ouvir minha descrição, me garantiu que era sua tia Sônia. Minha mãe, no entanto, disse para ela parar com aquelas histórias e encerrou a conversa. Eu não quis perguntar mais sobre essa mulher para evitar qualquer desentendimento entre elas. Quando já estava quase amanhecendo, meu pai pegou o desvio para chegar a Itupeva, onde meus avós moravam. E juro para vocês, a mesma senhora estava entre as pessoas que esperavam o ônibus que as levaria para a área rural, mais adiante da casa dos meus avós. Acho que a tia Elisa também a viu novamente, mas não disse nada. Apenas fechou os olhos e cobriu o rosto com sua manta. Esse foi o principal assunto quando chegamos à casa dos meus avós. Alguns acreditaram, outros não, pois, segundo contavam, a senhora que eu vi já havia falecido há mais de 20 anos e minha tia Elisa era sua sobrinha preferida. Dizem que quando alguém está prestes a morrer, familiares que já partiram vêm buscá-los. O que deveria ser uma grande festa de aniversário para os avós acabou se tornando um funeral, pois naquela mesma noite em que chegamos, a tia Elisa faleceu. Ela estava doente e nunca contou para ninguém. Já se passaram vários anos desde esse acontecimento, e em conversas na família, sempre dizem que Elisa era a sobrinha favorita da tia Sônia. Sim, a mesma alma para quem abria a porta da loja e que vimos na estrada. Na família, há quem diga que talvez a tia Sônia nos protegeu durante a viagem para que nada de ruim acontecesse. Outros acreditam que ela nos ajudou a chegar a tempo para que a tia Elisa pudesse falecer na casa de seus pais.
Desculpa, pessoal, mas são muitas as versões que ouvi sobre esse acontecimento. Porém, familiar ou não, para mim, era uma alma que apareceu para nós na estrada. Sou da Argentina e podem me chamar de Fiamma. Ultimamente tenho me interessado pelo canal e devo dizer que adoro a sua forma de relatar. Desta vez gostaria de compartilhar uma experiência da minha infância, mas antes de contar o que aconteceu, quero dizer que dentro da minha família ocorreram muitos eventos sobrenaturais e meu nascimento desencadeou vários deles. Talvez em outra oportunidade eu conte mais sobre minhas histórias e minha família. Dito isso, a primeira experiência aconteceu em Mendoza, no ano de 2011, quando eu ainda era criança. Como mencionei anteriormente, meu nascimento foi algo especial e essa experiência tem muito a ver com isso. Naquele ano fui com minha família a Mendoza visitar minha avó que havia adoecido. Ao chegar na casa dela, pude perceber uma espécie de aura pesada ao redor, mas não prestei muita atenção, pois era algo com que eu já estava familiarizada, embora aquela sensação de peso fosse ficando mais intensa com o passar do tempo. Ao entrar na casa, como de costume, cumprimentamos todos os presentes. Estavam tristes por minha avó, mas ao mesmo tempo felizes porque fazia tempo que meus tios e meus pais não se viam. Aproveitando a ocasião, organizaram um pequeno jantar em família para aquela noite. Durante o dia, meus pais e eu nos acomodamos no quarto da minha avó, já que ela estava dormindo no quarto da minha tia, que morava ali. Para ser sincera, eu não gostava daquela casa, muito menos de dormir naquele quarto. Sempre que entrava, sentia um peso sufocante. Para que possam imaginar, o quarto não era muito grande. Nele tinha uma cama de casal, uma de solteiro, ao lado havia um armário e nas paredes quadros da Virgem Maria e de Jesus, além de imagens de anjos e fotos dos meus tios quando eram crianças. Mas o detalhe que mais me causava medo era uma estatueta de Jesus crucificado, posicionada na cabeceira da cama maior. O rosto da estatueta apontava para baixo, parecendo encarar quem dormia aos seus pés. Desde que me lembro, sempre me senti desconfortável naquele quarto, mas nunca disse nada, pois considerava falta de educação reclamar de um cômodo que nos cederam para os dias em que ficaríamos ali. Conforme as horas passavam, saí para brincar com minha prima no quintal da casa, onde ficava a antiga residência da minha avó. Se a casa principal já me causava arrepios, a antiga era ainda pior. Mesmo assim, de alguma forma, eu conseguia me distrair brincando com minha prima e ignorando aquela sensação ruim. Assim, os dias foram se passando, mas como eu imaginava, aquela sensação me acompanhava para qualquer lugar dentro daquela casa. Um dia, enquanto brincávamos no quintal, nos sentamos de frente para a antiga casa, pois naquele horário era o único local com sombra. Após poucos minutos sentadas, de costas para a construção, o som de batidas chamou nossa atenção. Com medo, mas também movidas pela curiosidade, olhamos para uma das janelas. Apesar de ainda ser dia, o interior estava completamente escuro. No meio daquela penumbra, vimos surgir a silhueta de um homem extremamente alto e magro, com olhos completamente pretos e um olhar penetrante. Curiosamente, aquela coisa parecia prestar atenção apenas em mim, ignorando minha prima. Ele permaneceu me encarando fixamente enquanto, pouco a pouco, um sorriso assustador se formava em seu rosto sombrio. Não sei quanto tempo se passou, mas o grito aterrorizado da minha prima me tirou do transe. Ela agarrou minha mão e me puxou para dentro da casa principal. Todos que estavam ali naquela tarde correram para ver o que havia acontecido. Minha prima chorava sem conseguir se acalmar, e como ela não conseguia falar, me perguntaram o que tínhamos visto. Sem esconder nada, mas com um pouco de medo, contei o que havíamos presenciado.
Ao contrário do que imaginei, todos ficaram com uma expressão séria, mas não disseram uma única palavra sobre o assunto. Então minha avó, que supostamente não conseguia dar mais de 2 passos, saiu lentamente da casa principal e sorrindo acariciou minha cabeça, dizendo: "É você." Todos ficaram em silêncio absoluto, um silêncio que para mim naquela idade foi assustador. Não soube o que fazer até que minha mãe segurou minha mão e rapidamente me colocou atrás dela. Com o rosto pálido e claramente assustada, ela olhou para minha avó e disse: "Nem pense em fazer algo com a minha filha. Afaste-se dela." Então, junto com meu pai, ela me levou para a casa de um dos meus tios. Nem preciso dizer que naquele momento eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas também não quis perguntar. Não sei porquê, mas sentia que não deveria ouvir a explicação. Naquela noite, dormimos na casa do meu tio e no dia seguinte minha avó precisou ser internada com urgência. Meus tios e meus pais foram até o hospital, deixando-nos aos cuidados de nossos primos mais velhos em uma praça próxima. Por volta das 6 da tarde, meus tios saíram da clínica e todos voltamos para a casa da minha avó. Eu não queria voltar, mas todas as nossas coisas ainda estavam lá. Ao chegar, a aura pesada ao redor do lugar estava mais intensa do que nunca, algo que parecia apenas eu notar. Como os adultos estavam conversando, nós crianças fomos para a sala de estar, enquanto os mais velhos permaneceram na entrada principal. Passaram-se alguns minutos em completo silêncio, até que minha curiosidade me fez me esconder atrás da parede da sala para escutar o que diziam. Não sei o que estavam falando antes de eu chegar, mas o pouco que ouvi foi o suficiente para me deixar apavorada. Disseram que minha avó era uma curandeira conhecida, mas não das boas. Ao longo dos anos, ela havia feito muitas coisas ruins, coisas que envolviam a morte. Em um de seus primeiros rituais, algo sinistro apareceu para ela, dizendo que seu legado deveria continuar. Por isso, entre todos os seus filhos, ela teve que escolher um sucessor. Não sei qual foi o critério da escolha, mas o fardo caiu sobre minha mãe. A partir disso, muitas coisas ruins aconteceram na vida dela e parecia não haver saída. No entanto, graças a Deus, ela buscou ajuda em uma igreja, que a ajudou a cortar a linha que minha avó havia lhe imposto. Anos depois, minha mãe engravidou e se mudou com meu pai para outra província, onde nasceram meus irmãos mais velhos. Todos acreditaram que aquilo havia acabado. Mas tudo mudou quando eu nasci. A linha que minha mãe cortou agora havia sido imposta a mim. Por isso eu via e sentia coisas que ninguém mais conseguia perceber. Conforme cresci, nada de extraordinário aconteceu, e essa história foi esquecida. Mas infelizmente ela reviveu quando encontrei aquele espectro. Ele, segundo meus tios, era o encarregado de chamar o próximo. Desde então, coisas inexplicáveis têm acontecido comigo. Parece que essa linha é a fonte de todo o mal, e minha avó se recusava a soltá-la. Mesmo estando internada enquanto eu ouvia essa história escondida, senti um olhar forte vindo do breu da casa. Algo me dizia que era ela. Não importa a idade que eu tenha, coisas ainda piores irão acontecer. Aquilo foi só o começo, disseram. Desde então eu convivo com experiências diárias um tanto estranhas em minha vida. Tenho uma pessoa que me ajuda a acalmar essas forças, mas elas sempre voltam mais fortes. É praticamente uma maldição.